Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar agora a parte de investigação, a parte de indisponibilidade de bens e a parte processual. Olha só, em outros capítulos, em outros blocos, eu já trouxe para vocês a minha opinião, né, sobre essa lei. É uma lei que vai fortemente ali favorecer a corrupção. E é aqui que ela vai criar um Frankenstein, tá? Na parte processual. Vocês vão perceber que em vários momentos ela vai criar vários mecanismos que nunca existiu em nenhum ramo do direito só para favorecer o réu. E vão retirar mecanismos que favoreciam e que equilibravam as forças da acusação e vão atar as mãos do juiz. O juiz está extremamente limitado para proferir decisões, tá? Vocês vão perceber essa dinâmica. Então, para eu não ficar toda hora dando minha opinião, vocês já entenderam? Eu só vou demonstrando para vocês cada ponto que eu critiquei aqui, tá? Ao longo do nosso curso. Então a minha tarefa agora, como vocês estão estudando para concurso público, é simplesmente traduzir cada um dos dispositivos, para vocês compreenderem. Porque agora, naturalmente, vai ser uma parte mais chata, mais técnica, mais processual, tá bom? Então não tem como ser algo prazeroso, portanto o ideal é que vocês entendam cada dispositivo para depois, por meio de materiais de revisão, fixar o conteúdo de cada ponto relevante aqui da lei de improbidade, tá bom? Começando com um ponto que não foi alterado, que já era desse jeito, tá? A parte da representação que eu vou explicar. Percebam, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade administrativa. Quando a lei fala em representar, ela está falando da notícia do ato de improbidade. É como se fosse a notícia crimes lá do processo penal. É o sujeito que entrega que praticou ato de improbidade. Então imagina eu, Diego, cidadão comum, descubro que um funcionário público praticou improbidade, eu posso ir no órgão da autoridade superior, o chefe dele, e falar, ó, fulano praticou isso, tenho filmado, tenho as provas, tudo aqui. Ou então eu posso ir direto no Ministério Público. Vocês vão perceber pela lei que vai estar claro esse caminho. Então é justamente a entrega da informação. Nós tivemos uma aula lá sobre controle da administração pública no nosso curso de Direito Administrativo e lá eu explico as espécies de controle. E uma das formas de controle em relação à iniciativa é o controle popular. Esse aqui é uma forma de controle popular. O cidadão ele pode apontar práticas de atos de improbidade administrativa. E aí continua. Esta representação ela tem duas formas. Ou ela será escrita, então o próprio cidadão que apresentou a notícia já manda por escrito, ou se for oralmente, se for verbalmente, o funcionário público que recebe aquela representação deve reduzi-la a termo, ou seja, reduz a escrito, e assinada porque a Constituição veda o anonimato. Conterá a qualificação do representante, quem que escreveu aquilo, quem está trazendo a notícia, as informações sobre o fato e a sua autoria, ou seja, o que aconteceu, qual foi a prática de improbidade e quem praticou, tem que estar tudo lá. E a indicação de provas de que tenha conhecimento. Galera, vocês vão perceber que se faltar um desses elementos, a representação será arquivada. Vamos avançar. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado, ou seja, vai explicar, se esta não contiver as formalidades que nós acabamos de ver aqui no parágrafo 1º. E a rejeição, mesmo assim, ela não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 que nós iremos estudar. Então, se o cidadão comum ou qualquer pessoa, qualquer funcionário público que seja, ficou inconformado, poxa, eu coloquei ali sim aquela informação, a autoridade que não viu ou fingiu que não viu, está sendo protecionista com aquele funcionário público, ele pode ir direto no Ministério Público e apresentar as mesmas informações. Então, isso não vai criar coisa julgada, não vai impedir que o fato seja levado ao MP, tá bom? Vamos continuar. Atendidos os requisitos da representação, ou seja, está tudo correto conforme o parágrafo 1º, a autoridade competente determinará a imediata apuração dos fatos. Tem que investigar, tem que apurar. Observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente, ou seja, a parte procedimental, a parte de investigação, aqui equivale ao inquérito policial, só que é uma parte de investigação preliminar de improbidade. Então o que esse dispositivo está falando é o seguinte, o procedimento a ser seguido é o mesmo do respectivo estatuto do funcionário, que é o autor do fato. Então se o sujeito é um policial militar, o que vai regular os procedimentos da investigação é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis e Militares do Estado de São Paulo. Se ele for um policial federal, vai ser o Estatuto dos Funcionários Públicos da União. Então depende de cada servidor, vai buscar aquela legislação de forma subsidiária. E aí vai ter uma comissão processante que vai investigar, vai apurar o fato. Essa comissão dará conhecimento ao Ministério Público e Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade,
Por quê, Diego? Por que vai dar ciência? Aí vem o parágrafo único. O Ministério Público ou o Tribunal ou o Conselho de Contas poderá, a requerimento, ou seja, a pedido, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Está aqui a resposta. Então, a comissão processante, que é a comissão que vai investigar aquele funcionário público, ou em particular, se for o caso, vai sempre ter que dar ciência da instauração do procedimento de investigação ao MP e ao Conselho ou Tribunal de Contas, a depender de como chamam no seu estado. Por quê? Porque esses dois órgãos vão ter a possibilidade de escolher um de seus membros para acompanhar as investigações, ou para auxiliar, ou até para investigar, para ver se não vai ter corrupção na própria investigação, se não vai ter protecionismo, corporativismo, então é justamente para fiscalizar todos os atos da respectiva investigação. Vamos lá, que aqui já começa outro assunto. O artigo 16 vai falar da indisponibilidade de bens. Digo, o que é indisponibilidade de bens? Galera, é uma medida cautelar. Vocês vão perceber que a lei de improbidade, na parte processual, ela tem como base o Código de Processo Civil. Então ela cria regras específicas que nós estamos estudando agora, mas tudo aquilo que não foi contemplado pela lei de improbidade, nós vamos aplicar subsidiariamente as regras do processo civil. E lá tem várias medidas cautelares. Só que a lei de improbidade, ela inova na indisponibilidade de bens. O que é isso? É o congelamento do patrimônio. É uma medida cautelar para garantir futura execução do processo. Então, imagina um sujeito corrupto que desvirou R$1 milhão. E se ele souber que está sendo investigado, o que ele vai fazer? Ele vai esconder o patrimônio, vai tirar da conta, vai ocultar, vai lavar dinheiro. Então a ideia de uma medida cautelar é congelar aquele valor, porque se lá na frente ele for condenado, o valor está disponível para ser devolvido para os cofres públicos. É basicamente isso. Só que vocês vão perceber que aqui a lei criou um verdadeiro Frankenstein. Por quê? Porque vocês vão perceber que a regra é que ele vai tomar ciência antes dos bens dele ser congelados. Então perceba que os parlamentares, quando fizeram essa alteração, fizeram de um modo que o sujeito, o ilícito, aquele sujeito que praticou o ato de improbidade, ele vai saber antes de ter seus bens congelados, ele vai ter uma possibilidade, ele vai ter um prazo de sumir com esses valores. Vocês vão perceber, olha que absurdo, vamos entender? Vamos lá, olha o artigo 15, ou 16, perdão. Na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado em caráter antecedente, ou seja, antes do processo, ou incidente, ou seja, durante o processo. Pedido de indisponibilidade de bens, é congelar os bens dos réus, a fim de, olha a finalidade, garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, devolver aquilo que o sujeito pegou ou ressarcir aquilo que ele causou de prejuízo. Aí continua. O pedido de indisponibilidade de bens, a que se refere o caput, poderá ser formulado independentemente da representação que nós vimos agora há pouco. Então não precisa alguém do povo apontar o fato. Se o Ministério Público já tiver ciência do que está acontecendo, ele pode, de ofício, apresentar esse pedido de indisponibilidade de bens. Aí vem o parágrafo 3º, que o negócio começa a ficar feio. Vocês vão perceber que o início do parágrafo vai trazer os pressupostos de qualquer medida cautelar. Periculo in mora e funus boniuris, ou seja, periculo in mora é o perigo da demora. Se você demorar muito e esperar o final do processo, que pode levar anos, você vai perder o resultado útil do processo. Você vai perder aquele dinheiro. O sujeito é condenado, mas não ressarce os bens. Vamos lá, vamos entender. O pedido de indisponibilidade de bens, a que se refere o caput, esse artigo apenas, já limitou o juiz, será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável, ou seja, tem que ser rápido, porque se não congelar os bens dele agora, ele vai assumir com o patrimônio e já era. Ou de risco ao resultado útil do processo, ou seja, você pode até condená-lo lá na frente, mas ele não vai devolver o dinheiro, então não vai adiantar nada. Desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos, descritos na petição inicial, com o fundamento dos respectivos elementos de instrução. Aí vem o problema. Após a oitiva do réu em 5 dias. Então criaram uma regra que só existe aqui. Qualquer lugar do país vocês não vão encontrar isso. Só existe aqui na lei de improbidade. Ou seja, o réu, antes de ter os seus bens indisponíveis, congelados, ele vai ter 5 dias para se manifestar. Em outras palavras, para quem é bandido, para quem é corrupto e vai entender, que na verdade a galera que legislou isso já fez de caso pensado, a ideia basicamente é o seguinte: olha acusado, olha investigado, você tem 5 dias para sumir com esse dinheiro. É basicamente isso. Só que toda regra tem exceção. Então, colocaram uma exceção aqui que provavelmente o MP vai tentar transformar em regra, porque é o que acontece com as medidas cautelares, é da natureza delas. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Galera, se você avisar antes da medida cautelar, é claro que ela pode frustrar a sua efetividade. É óbvio isso.
Então o MP vai usar isso. Só que o juiz ele não vai poder usar esse argumento de uma forma genérica. Ele vai ter que fundamentar, conforme o caso concreto, se ele quiser aplicar essa exceção, ou seja, a indisponibilidade de bens sem a oitiva prévia do réu, ele vai ter que fundamentar que o caso exige essa urgência, tá? Do contrário, a decisão pode ser anulada. Vamos prosseguir. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial, como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Isso aqui é basicamente o seguinte, e aqui é bem justo mesmo, aqui é basicamente o seguinte, imaginem que um grupo de 10 pessoas estão praticando atos de improbidade que arrancaram de uma prefeitura 10 milhões de reais. Na petição inicial, quando o promotor de justiça for acusar os 10, ele vai falar, ó, foram 10 milhões de reais desviados. Só que ele vai ter que individualizar quanto cada um colocou no bolso. Ele não vai poder cobrar 10 milhões de um, 10 milhões de outro, 10 milhões de outro e congelar os bens de cada um. Ó, do fulano, vamos colocar como indisponível 10 milhões. Do Beltrano, 10 milhões. Não dá. Porque 10 milhões é o total. Então, na hora de tornar indisponíveis os bens de cada um, vai ter que ser no montante que cada um desviou ou causou de prejuízo. Eu não posso colocar a totalidade na conta de cada um. Isso aqui é correto, até para ser justo, né? Parágrafo 6º. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial. Permitida a sua substituição, então o sujeito ele pode trocar, vamos imaginar que congelaram o dinheiro da conta dele. Não, juiz, vamos substituir? Devolve minha conta bancária e eu te dou uma caução idônea, uma fiança bancária ou um seguro garantia judicial, a requerimento do réu, bem como da sua readequação durante a instrução do processo. Então ele pode dar em juízo uma outra garantia. Quando é uma garantia idônea, não tem problema, ele substitui. Porque às vezes ele precisa usar a conta bancária e o juiz congelou. Ó, juiz, eu tenho uma garantia mais forte aqui para você, fica com essa e solta minha conta. Isso pode acontecer. Ele conseguir usar o dinheiro dele e deixar uma outra garantia que vai garantir o futuro do processo mesmo, tá? Parágrafo 7º. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração de sua efetiva ocorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ó. Então, se quem tiver os seus bens indisponíveis for uma PJ, uma pessoa jurídica, antes tem que ter ali um incidente, uma ação, um processo de desconsideração de sua personalidade jurídica nos termos do Código de Processo Civil. Mas eu vou ser bem direto ao ponto. Esse tipo de assunto vai cair só nos poucos editais em que tem processo civil. Se o edital, por exemplo, carreiras policiais não cai, esse tipo de artigo pode dispensar que não vai cair para vocês. Beleza? Tranquilos? Vamos lá, vamos seguindo. Aplica-se a indisponibilidade de bens, olha o que eu falei agora há pouco, regida por esta lei, no que for cabível, ou seja, de forma subsidiária, todo o regime de tutela provisória previsto no Código de Processo Civil. Então aqui tem mais uma evidência que nós aplicamos de forma subsidiária o Código de Processo Civil. Esse dispositivo, repito, só interessa nos editais que cai o direito processual civil. E vai no mesmo sentido o parágrafo 9º. Da decisão que deferir, ou seja, que conceder, ou que indeferir, ou seja, que negar a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá, guarde o recurso, agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil, que é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, ou seja, contra decisões que são proferidas durante o processo e não no final. Não é uma sentença, não é uma decisão final, é durante o processo. E vai ficar fácil memorizar esse tipo de recurso, porque vocês vão ver que todos os recursos cabíveis durante a lei de improbidade serão agravo de instrumento. Então, se perguntar qual é o recurso cabível para tal ato na lei de improbidade, agravo de instrumento. Essa lei só fala do agravo de instrumento, vai facilitar a sua memorização. Olha aqui, olha o parágrafo 10º agora. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário. Então, tudo aquilo que o sujeito causou de dano aos cofres públicos. E não pode, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. E aqui tá certo, sabe por quê? Porque se o juiz for congelar os bens, não só dos prejuízos que o sujeito causou aos cofres públicos, mas também de uma possível multa lá numa condenação, o juiz vai estar antecipando a pena, ele não pode antecipar. Multa é uma pena que vai ser aplicada só depois do trânsito em julgado. Agora, a indisponibilidade de bens é uma medida cautelar para assegurar que ele vai ressarcir aos cofres públicos aqueles prejuízos que ele causou, tá bom? Agora tem um parágrafo 11 que eu vou discutir com vocês, que esse, ao meu ver, é uma grande aberração. Vou explicar como é que funciona.
Pense num corrupto. O corrupto, ele tem iate, ele tem jatinho, ele tem mansões, ele tem gado, ele tem dinheiro. Sabe o que acontece? É muito difícil para o Estado ir penhorando e congelando bens móveis, imóveis, semoventes, porque dá trabalho. Você tem que fazer uma avaliação, gera custo, para saber quanto custa aquele bem. Depois tem que mandar para leilão, ver quanto que vai conseguir, para abater no valor. Dá muito trabalho. Então, por isso que hoje, em qualquer ramo do direito, a preferência é pelo dinheiro. Porque o dinheiro é um bem fungível. R$100 você pode trocar por 2 de 50. Uma nota de 200 você troca por 4 de 50. Então não tem um valor sentimental, é mais fácil de você movimentar. Então o que acontece? Sempre existe uma ordem de preferência na hora de você congelar ou praticar alguma medida cautelar sobre o patrimônio do investigado. Você pode primeiro nos bens e depois, se não tiver dinheiro, primeiro no dinheiro, perdão. Se não tiver dinheiro, aí você vai em carros, dentre outros bens. E a lei de improbidade inverteu essa ordem para blindar o dinheiro de corrupto. É impressionante, eu nunca vi isso na minha vida. Então eles colocam vários bens no começo que são desvalorizados, então não tem tanto interesse assim para o réu, e deixa no finalzinho a conta bancária dele protegida. Vocês vão perceber, olha só que estranho. E aqui vocês precisam memorizar porque isso vai cair em concurso. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar, primeiro, veículos de via terrestre, carros que desvalorizam. 2. Bens imóveis. 3. Bens móveis em geral. 4. Semoventes, ou seja, animais. Aqui são animais, gado e por aí vai. 5. Navios e aeronaves. 6. Ações de cotas de sociedades simples e empresárias. 7. Pedras e metais preciosos. E apenas na inexistência desses, aí sim o bloqueio de contas bancárias. Então olha o cuidado que o legislador teve de proteger o patrimônio do réu. É impressionante, eu nunca vi isso na minha vida. E vai piorar, vocês vão perceber. De forma a garantir, aí olha o fundamento, né? A subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Então é para o sujeito sobreviver, ele precisa da conta bancária para comprar o leite, o pãozinho. É basicamente isso. Vamos lá. 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu, a que se refere o caput desse artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar em prejuízo a prestação de serviços públicos. Mais um ponto que vai segurar as mãos do juiz. É basicamente o seguinte, juiz, você pode, de repente, congelar os bens de uma autarquia que está sendo usado ali para lavar dinheiro, para praticar corrupção, para praticar atos de improbidade administrativa. Imagina que o Detran está sendo aparelhado para isso. Juiz, você não pode congelar os bens se essa decisão for paralisar o serviço público. Aí você pensa, Diego, tá certo, porque a prestação de serviço público interessa para a sociedade. Eu sei, mas você acha que bandido não sabe? Ele sabe, o criminoso sabendo disso, o corrupto sabendo disso, vai usar autarquias, entes da administração pública, direta e indireta, vai usar esses órgãos e entes justamente para praticar corrupção, porque sabe que na pior das hipóteses, se forem pegos, os bens não serão congelados sob pena de parar com a prestação de serviço. Então quem é malicioso vai usar desse artifício para se proteger, para se blindar contra essa medida cautelar, mas está aí para cair em concurso. Agora, dá para piorar? Dá. Eu não falei para vocês que o dinheiro do corrupto fica para o final da fila, na ordem de indisponibilidade? Eu vou além, dá para piorar. Existe uma proteção, uma imunidade de até 40 salários mínimos. Olha o que diz o parágrafo 13. É vedada, ou seja, proibida, a decretação de indisponibilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositados. Antes era só caderneta de poupança no Código de Processo Civil. Agora a lei de improbidade fala que em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou até em conta corrente. Em outras palavras, está falando o seguinte, se o réu corrupto tiver na conta bancária dele 40 mil reais, que é um pouco menos de 40 salários mínimos hoje, não pode congelar, não pode. Ele tem que ter mais do que isso para o juiz congelar o valor excedente. Então, galera, congelar patrimônio é só para corrupto muito rico, para os demais não vai caber. Ou então para corrupto que tem dinheiro na própria conta. Geralmente eles colocam na conta de terceiros, de laranjas. Então, isso aqui é uma baita blindagem do patrimônio advindo da corrupção. Esquisitaço, né? Mas tá aí para cair em concurso público. Com certeza esse montante de até 40 salários mínimos cairá na sua prova. Parágrafo 14. É vedada, ou seja, proibida a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, ou seja, não pode congelar aquilo que ele usa para próprio sustento, para casa, salvo se ficar comprovado que o imóvel seja fruto da vantagem patrimonial indevida. Então, assim, ele tem a casa dele, não pode congelar. Ah, porque mora ele, a família, os filhos, a esposa, não pode. Agora, se ficar comprovado que aquela casa foi construída, foi adquirida pelo dinheiro sujo, aí pode, é exceção. Então tem que estar comprovado, tá bom? Essa é a indisponibilidade de bens. A partir do próximo bloco, nós vamos trabalhar com o processo. Vamos entrar no processo que vai ser o período mais longo deste capítulo daqui em diante. Então, vejo vocês no próximo bloco. Até já!